Você já ficou indignado de ter que escolher alguma coisa por conta do preço? Ou então saber que não vai ter tempo de fazer alguma coisa? Ou então não conseguir fazer aquela viagem porque não conseguiu ali, né, proporcionar isso para você e para sua família? Ou então que sabe que vai ter que trabalhar para o resto da vida, né? Já ficou indignado de não poder proporcionar alguma coisa para as pessoas próximas a você? É exatamente sobre isso que eu quero falar. E é através da minha história que eu vou contar um pouquinho do que acontece com a maior parte das pessoas e como a gente pode transformar isso, fazer essa energia do mediano se tornar uma energia de alta performance. Bom, eu nasci em 1990 na periferia de São Paulo e os meus pais eram empreendedores, né, ou autônomos, né, eram donos de um bar. É um botequinho ali, uma mercearia que sustentou a nossa família por muito tempo, né? Então esse bar foi ali o responsável por conseguir colocar comida na mesa e nada além disso, né? Ele deu o básico para nós, o básico que é o que toda família mediana no Brasil ele tenta conquistar, né? E aí quando eu falo básico, é exatamente ter que escolher as coisas, né? Você tem que escolher se você vai ter isso ou aquilo, porque você não consegue proporcionar as coisas melhores para sua família e para sua vida ali como um todo. Bom, a minha história, para vocês entenderem um pouquinho, ela veio de uma família muito humilde, então nós tínhamos coisas sempre medianas. E para mim, até certa idade, ali até os meus 10, 11 anos, aquilo era muito natural, muito normal. Porque eu não via ao meu redor pessoas que tivessem um sucesso maior do que a minha família, né? Então meu balizador eram os meus pais, os meus tios, pessoas que conseguiram, por exemplo, ter uma casa, ter um carro, por mais que fosse velho, ainda tinha um carro. Então aquele era o balizador. E aí quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais e ver que pessoas poderiam ter algo a mais, e o principal estalo foi que jogadores de futebol tinham muito sucesso, né? Além de ser extremamente famosos, ainda tinham um sucesso financeiro, de liberdade muito grande. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu preciso conquistar isso algum dia. Falei, bom, se eu caminho a ser jogador de futebol, eu tentei e fui ali para tentar ser jogador de futebol igual todo adolescente tenta, né? Ter um sucesso ali repentino muito rápido para resolver as coisas muito mais fácil, né? Bom, só que eu não sabia o que precisava fazer para ser um jogador de futebol. Então eu sempre fui um atleta mediano. Eu joguei em alguns times, fui mediano, joguei na escola, fui mediano, depois tentei handball, fui mediano, sempre fui mediano, né? E assim, praticamente de tudo que eu já tinha aprendido foi seguir ser mediano, né? E aquilo me incomodava muito, porque eu não conseguia conquistar, né? E eu acabava pensando, bom, será que esse vai ser o trajeto da minha vida? Será que é isso mesmo que eu tenho que aceitar e ter, né? Uma vida ok, sobreviver ali para passar a vida inteira e tentar aproveitar no mínimo os finais de semana, conseguir fazer uma viagem para o litoral sul de São Paulo. Esse era o meu pensamento, né? E só que isso me incomodava muito, e eu tenho certeza que também te incomoda até as pessoas que já têm uma condição um pouco melhor, né? A gente tem que conquistar, a gente tem que merecer coisas melhores, e aí aquilo realmente me tirava um pouquinho do eixo ali, né, de me questionar o que eu posso fazer para ser melhor. E aí eu falei, bom, uma coisa que era exemplo já, né, que os meus pais faziam, era trabalhar muito duro. E eu falei, bom, então eu preciso ajudar de alguma maneira e trabalhar duro também. Com 9 anos eu comecei a trabalhar no bar do meu pai, e quando eu digo trabalhar é ficar sozinho ali praticamente cuidando do bar em momentos que meu pai tentava fazer outros tipos de renda, né, sempre muito esforçado. Com 13 anos, meu pai e minha mãe, ali com 13 anos mais ou menos, eu abri uma loja de pipa, fui trabalhar no sacolão do meu tio, tentei fazer dinheiro de algumas maneiras, até que encontrei uma maneira que foi o mesmo caminho que o meu pai, era ser operador de máquina, né? Eu fui lá para o Senai, fiz o Senai e comecei a trabalhar com operação de máquina. Nesse momento, eu comecei a entender que o caminho do esporte não seria para mim, porque eu era realmente mediano, não tinha talento para fazer aquilo e não praticava, não exercitava, né? Treinava e etc, mas sem afinco para realmente me tornar um profissional de alta performance, estar entre os melhores, e comecei a entender o que eu fazia de melhor, né? Buscar o que eu fazia de melhor para tentar conquistar isso.
E aí, de novo, seguindo os planos da minha família, né, o caminho que todo mundo tentava seguir era o caminho de ser supervisor de alguma fábrica. Então eu comecei a me preparar para me tornar líder. Só que aí sim eu já encontrei um talento. Eu já comecei a identificar um propósito na minha vida, que é transformar a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. E aconteceu comigo, eu quero poder proporcionar isso para outras pessoas também. Só que eu não tinha clareza ainda de que esse era o meu objetivo. Então eu tinha na cabeça em me tornar um coordenador, me tornar um supervisor de alguma empresa. E investi a minha carreira nisso. Por que eu já tinha um talento? Porque eu já liderava de alguma maneira pessoas na escola, tanto para o bem quanto para o mal, né? Sempre fazia umas brincadeiras de mau gosto ali, mas liderava aquilo de alguma maneira. Liderava os times, eu cheguei a ser diretor do time que eu jogava, então muita coisa positiva para a liderança foi acontecendo comigo. Eu já tinha um talento natural para aquilo, só precisava tornar isso um ponto forte. Mas o que me incomodava muito, que deve te incomodar também, você ter que chegar num restaurante e escolher o preço, ou então só pode ir no rodízio e aí tem que comer aquele montão, porque é oportunidade única, né? Ter uma vida de escassez, tanto de tempo, quanto de liberdade, quanto de viagens, isso é muito, muito ruim. Eu tenho certeza que se você tem algo parecido comigo, você também deve estar indignado com isso, né? Essas dores parece que não vão passar nunca. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ter uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor para minha família, eliminar essas dores de todas as maneiras. Como que eu fiz isso? Eu entendi que o principal exemplo que eu tinha em casa era o esforço que os meus pais colocavam para tornar e colocar comida em cima da mesa. E o esforço é muito importante, né? E eu nunca vou falar que não é importante. Só que o esforço sem transformação, sem ser inteligente, ele acaba sendo só um esforço. Você é limitado, né? Você só consegue se esforçar até determinado tempo ou durante aquela saúde. Por isso que muita gente chega esgotada aos 40, 50, 60 anos, porque falta a transformação, um método de fazer isso se tornar o mais real possível. Então, a minha ideia é eliminar essas dores, né? Tirar essas dores. Sempre tive isso na minha cabeça. Como que eu posso proporcionar algo extraordinário para minha família, para minha vida, para os meus filhos que virão? Qual o legado que eu vou deixar? E é exatamente aí. Se você tem essas dores também, se você não sabe como fazer elas se tornarem, né, serem eliminadas, essa é a verdade, como diminuir essas dores, porque difícil vai ser, mas como que você elimina essas dores? Eu estou aqui e a minha ideia é te ajudar. Se você tem dor, né, e sabe que está se esforçando, está tentando, e às vezes não sai do lugar, um pouco de disciplina, foco, liderança, você quer se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, ter uma família melhor, eu vou poder te ajudar com esse comportamento. Beleza? Vem comigo, espero que você tenha e conquiste todo o sucesso do mundo. Segue no canal lá, vai começar a sair muito vídeo. Esse é o primeiro de uma série e eu sei que você agora deve estar se enxergando e vendo que eu tenho dores e elas precisam ser curadas e eu vou poder te ajudar a ser uma pessoa de alta performance e viver em alta performance. Valeu!